vamos à palavra do Senhor. Eu quero hoje, nessa segunda parte, continuar compartilhando sobre o papel do marido, o papel da esposa. Vai aí aparecer no nosso telão. Muito bem. Aqui também, no meu esboço. Então, vamos lá? Mensagem desta manhã: o papel do marido e da esposa na família. Não é o papel do marido isolado, o papel da mulher isolada. É o papel de ambos na família, segundo a Bíblia Sagrada. Nós não estamos aqui para saber nada fora da Bíblia, mas para saber tudo o que está na Bíblia. E diz a palavra no livro de Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência a casa se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras, os cômodos, os quartos, tudo, de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Pelo conhecimento a sua casa vai se encher de coisas boas, de bens, de bênçãos. Então abra-se para o conhecimento esta manhã. Seja inteligente e use a sabedoria de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, eterno Pai, aqui estão os teus filhos, aqui estão as famílias benditas desta terra, que tu de antemão conheceste, chamaste, predestinaste, Senhor, e aqui estamos nós, Jesus, os chamados para fora do mundo, a tua igreja, a tua eclésia. Aqui estamos nós, Jesus, para ouvir a voz do nosso mestre, Jesus. Nós queremos aprender contigo, aprender de ti. Tu és manso, tu és suave, Jesus, tu és profundo nos teus ensinos, tu és um pai de amor bondoso, tu queres o nosso bem, o bem da nossa família. Tu queres, Pai, que a nossa família seja reconhecida nesta terra como bendita, abençoada, família feliz, família próspera, família unida, família que reina contigo, Pai. Ó Deus, fala-nos, Senhor, a respeito dos papéis do marido, da esposa. Fala segundo o teu coração, aquilo que tu determinaste de antemão. Jesus, que não haja resistência, que não haja preconceito. Agora nós nos despimos, Senhor, da nossa humanidade, daquilo que são filosofias vãs, daquilo que aprendemos errado, dos equívocos deste mundo. Nós queremos, Pai, ouvir a tua voz, Pai. Queremos aprender o certo, Jesus. Queremos a verdade que liberta, Pai. Queremos usufruir desta palavra, Jesus, e sermos o que tu tens para cada um de nós sermos, Jesus. Ó Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que não seja a minha voz, mas a tua, que não seja, Jesus, o meu intelecto, mas a tua mente que está em mim, ativada agora, Pai, para que eu me lembre, para que eu transmita, Deus, como um canal do teu fluir, a tua graça, Jesus. E que esta palavra seja bênção na vida de cada família aqui representada e de todos que estão online agora, em nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu sinto a presença de Deus, amados. Deus está fazendo um trabalho tremendo entre nós, viu? Nas nossas famílias, na nossa igreja. Louvado seja. Obrigada, Bispa Silmara, mais uma vez. Meus irmãos, amados por Deus, amados por mim também, eleitos, escolhidos, predestinados, homens e mulheres que são chamados para viver o evangelho da graça de Deus, famílias benditas, aqueles cuja esperança estão em Cristo, aqueles que crescem na graça, no conhecimento do único, do verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar falando sobre ética, quero começar falando sobre moral. Por que nós temos que abordar estes dois aspectos na mensagem também desta manhã? Porque tanto a ética quanto a moral cristã, elas antes destes tempos árduos, destes tempos profanos, elas chegaram a ser
aprovadas pela sociedade. Você pode lembrar, pelo menos eu digo, as pessoas que têm mais ou menos a minha faixa etária, ou que são da minha geração, como eu, que não nasceram num berço evangélico, nós ouvíamos dos nossos pais, dos nossos avós, e nós sabemos que as gerações antigas também, passavam, mesmo sem o conhecimento bíblico, mesmo não sendo pessoas salvas por Jesus, passavam para os seus filhos conceitos e preceitos éticos e morais. Você sabe que em algumas gerações para trás, se falava da palavra dada, né, do empenho da palavra, se dizia de um fio de bigode, né? O que era isso? Os antigos diziam que era a garantia. As pessoas, elas tinham palavra, não porque elas eram boas, mas porque princípios, porque ética, porque valores morais eram passados de geração a geração. Você sabe, muitas famílias que não tiveram um berço evangélico, entre si tinham acordos de não mentirem. Pessoas que eram honestíssimas, foram e são ainda honestíssimas, porque aprenderam isso com seus pais, com seus antepassados, né? De não mexer naquilo que é dos outros. Então, não era só questão de educação ou falta de educação, mas uma questão de moral, uma questão ética. A sociedade como um todo aprovava a ética cristã, porque tudo isso, né, verdade, honestidade, palavra dada, isso tudo é princípio bíblico, tudo isso é cristianismo. E esta ética e esta moral cristã, antes aprovada pela sociedade, ela vem sendo, nas últimas décadas, sistematicamente substituídas por princípios amorais, por princípios imorais, por princípios totalmente mundanos, totalmente demoníacos. A palavra de Deus, ela estabelece princípios éticos. A palavra de Deus, ela estabelece quais são as virtudes e quais são os valores necessários à conduta correta, à conduta santa que deve ter todos os filhos de Deus. Mas os conceitos aceitos pelo mundo, eles estão hoje, né, e já há algum tempo, mas isso vem crescendo, fazendo constante oposição à igreja e aos valores de Deus. É verdade ou não é? O mundo vem confrontando, o mundo vem se opondo a tudo aquilo que um dia a própria sociedade aceitou como um valor ético, um valor cristão. Então, hoje, as pessoas, na verdade, mentem e ensinam os seus filhos a mentir. Hoje, as pessoas não têm palavra e não passam nenhuma segurança e nenhuma firmeza para os seus filhos, para as próximas gerações, para que eles mantenham a palavra. Você sabe que hoje a questão da honestidade, e eu não posso nem entrar nesse assunto, porque nós estamos numa nação vivendo um período de total quebra de honestidade, de falta de caráter, de falta de vergonha, de falta de cidadania. Tudo isso vem crescendo de uma forma galopante na nossa sociedade em oposição a esses princípios, a essa ética, a essa moral cristã. Nós podemos ver o que diz Tiago no capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quer dizer, os conceitos do mundo, esses valores, a ética do mundo é inimiga de Deus, né? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, que quiser praticar essa ética do mundo, que quiser adquirir esses valores do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós não somos inimigos de Deus, pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos chamados amigos de Deus. Isto já coloca um divisor aqui de águas. Nós não podemos aceitar a amizade do mundo, nós não podemos aceitar os conceitos, a ética do mundo, que é totalmente oposta à ética e à moral cristã.
Também em 1 de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, está escrito: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos da carne, no mundo há desejos só da carne. A concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos. Você veja hoje os políticos, são todos cheios de concupiscência de olhos. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida, soberba. O querer ser mais, o querer ter mais, o poder, toda essa soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, aquele que vive a Bíblia, aquele que faz o que Deus ensina, permanece eternamente. Então, a sociedade é rebelde contra Deus. É verdade o que eu estou dizendo? É. A sociedade é rebelde contra Deus. E a sociedade tem estabelecido as suas próprias leis. E sem a menor consideração aos mandamentos e aos princípios divinos. O que nós temos visto, igreja, infelizmente, é o sagrado se curvar diante do profano. Por que eu digo infelizmente, e isto é fato? O sagrado tem sim se curvado diante do profano, porque até mesmo em certos lugares chamados Igreja de Jesus, até mesmo em certas denominações que um dia foram referência entre os evangélicos, nós temos visto conceitos mundanos adentrarem e serem apregoados dos seus púlpitos para os seus fiéis. Imagine um famoso pregador da Igreja Batista está dando declarações para os jovens, para as famílias da igreja, que pode ficar com quem quiser, pode ter 1, 2, 3. Eu não vou dizer por ética o nome desse falso profeta, porque ele pode ser graduado, pode ser o que for, mas alguém que apregoa conceitos que se opõem à sã doutrina está a serviço de Satanás. Então veja, o divino, as coisas sagradas, né, as coisas santas, mesmo dentro de redutos evangélicos, redutos cristãos, têm se curvado ao profano, infelizmente. Então, vamos trazer para nós, porque nós não temos nada a ver com a Igreja Batista, graças a Deus. O que nós aqui, nesta igreja, estamos fazendo, diante desses fatos, é redefinir os princípios bíblicos da família. Amém? Por quê? Porque nosso dever confrontar com a palavra de Deus os valores imorais e os valores amorais desta sociedade. É nosso dever confrontar com a palavra de Deus os conceitos antiéticos, tão difundidos através das novelas, através dos filmes, das músicas, enfim, das mídias em geral. O profeta Ezequiel, usado por Deus, no capítulo 44, versículo 23, ele diz o seguinte: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Então eu estou aqui com muito temor e tremor sobre este altar, porque está escrito: a meu povo ensinarão. E como Deus tem levantado outros homens e mulheres à volta desta nação, à volta do mundo, para ensinar entre o seu povo, olha, a distinguir, ensinar o seu povo a distinguir entre o santo e o profano. Isto significa, igreja, que existe o santo e que existe o profano. E é preciso distinguir, é preciso enxergar, é preciso separar o santo e o profano. E o farão discernir. Graças a Deus por este ministério, amados. Graças a Deus por este altar. E o farão discernir entre o imundo e o... Quer dizer que existe o imundo e existe o que é limpo. E nós precisamos ser ensinados. Veja, nós precisamos aprender. O Senhor fala em ensino. Por isso o nosso ministério se dedica ao ensino da palavra.
Nós poderíamos ficar aqui uma manhã louvando sem parar. Muitos amariam ficar louvando sem parar. Eu amo. Mas é necessário ensino para que não haja destruição, para que o santo e o profano não se mesclem, para que o imundo e o limpo não sejam semelhantes, para que as nossas famílias tenham este discernimento e façam essa separação e ensinem isso às gerações vindouras. Amém? Então, até um diretor de TV afirmou, agora recentemente, ele deu uma declaração, que o cinema e a televisão suplantaram a igreja de Cristo como grandes comunicadores de valores e crenças. Ou seja, um grande diretor de novelas e de cinema no nosso país deu esta declaração, que o cinema e a televisão estão passando os conceitos que antes eram passados, não os mesmos conceitos, mas a forma de passar pela igreja de Cristo. Por isso a sociedade ainda mantinha o quê? Mantinha a ética, mantinha um padrão moral. Mas como a telecomunicação ganhou espaço e o diabo usa também para invadir as famílias e as casas com o que é imundo e com o que é profano, né? Até eles estão reconhecendo que a igreja está ficando para trás. Aliás, ficou para trás, é a declaração dele, não é? Por isso, amados, por isso também esta igreja existe. Nós estamos, olha, eu falo isso com temor e tremor mais uma vez. Nós estamos em uma guerra contra o mundo, contra o profano. Esse profano, esse mundo, esse mundanismo, que se tornaram tão normais até dentro da casa dos crentes. Se você vir algumas postagens de algumas famílias que se dizem crentes, e que são, né? Você fica chocado de ver o que esses crentes postam como mostrando. Mostram como se fosse virtude, como se fosse bonito, como se fosse engraçado. E quando você tem o ensinamento e o discernimento, que diz Ezequiel, você vê o quanto imundo e o quanto profano é aquilo. Então, nós estamos numa guerra. Algumas pessoas que saem da nossa igreja, e que saíram no passado, saíram porque aceitam o imundo e o profano como uma forma de viver os nossos dias. E são confrontadas pela palavra do altar, não por nós pessoalmente, pelo confronto da própria Bíblia. E como não abrem mão do imundo e do profano, e querem levar uma vida mista diante de Deus e diante dos homens, não suportam ficar aqui. Porque aqui há uma guerra contra o que não presta, contra o que não serve para o povo de Deus. Então é muito importante, porque pessoas estão chegando a este ministério, que não pensem que nós somos apenas mais uma igreja, que nós pregamos apenas uma palavra um pouco diferente. Não, nós entramos numa guerra. Nós somos reformadores dos nossos dias. Nós não aceitamos o profano dentro da igreja. Nós não aceitamos o imundo misturado com o santo. E por isso nós somos tão combatidos. Nesta mesma hora, está havendo cultos em várias igrejas. Vocês sabem quais igrejas estão cheias, com todo respeito? A maioria delas são as que permitem o profano. Aceita tudo. Pessoas que saíram daqui, que profanaram o evangelho, pessoas que adulteraram, pessoas que mentiram, pessoas que roubaram, hoje fazem o louvor em muitas dessas igrejas, desses movimentos, que não querem nem saber do que se passa com estas pessoas ou na casa dessas pessoas. Interessa é juntar, ajuntamento, não ética, não moral. Então, é muito sério o que nós estamos tratando aqui. Por que Deus permite uma série de família tão longa? Porque Ele ama você e a sua família. Em vez de eu ficar até 4 da manhã estudando, eu poderia pregar qualquer outra mensagem que já está pronta. Afinal, eu tenho mais de 60, 70 cadernos de mensagens, fora todo o meu arquivo de computador. Mas Deus fala, gaste tempo com o meu povo. Ensine
para que eles façam diferença, tenham discernimento entre o limpo e o imundo, entre o santo e o profano. Você é muito importante para Deus para receber qualquer coisa, para ser tapeado por lugares, por pessoas, por ministros que são profanos e que permitem o imundo dentro das suas vidas e dentro das suas próprias casas. Eu não estou falando isso jogando com palavras, mas eu tenho fatos concretos para afirmar o que estou afirmando. Um dia desses, uma dessas pessoas que um dia esteve aqui, mas que quer o profano na sua vida, o imundo, e que hoje está fazendo louvor num ministério famoso, foi observado por alguns jovens da igreja no trânsito, com a mão para fora, com um cigarro aceso. Nós estamos numa guerra. E aqui nós nos empenhamos para que você aprenda a discernir e a distinguir o santo do profano, o limpo do sujo, do impuro. A obra quem faz é Jesus, mas nós precisamos, amados, permitir que toda impureza, toda sujeira, toda imundície seja expurgada definitivamente das nossas casas. Amém? Porque não adianta chamar Jesus de Senhor e não lhe obedecer. Não é isso que ele diz? Então, nós estamos aqui numa grande guerra contra o mundo, contra o profano, estas coisas que se tornaram e têm se tornado normais na vida de tantas famílias, infelizmente. É muito importante que a gente traga isto para a relação do casamento, que a gente traga isso para as questões familiares, tá? É muito importante que as pessoas, os membros da nossa família, conheçam a respeito dos seus papéis, das suas funções diante de Deus. Que as pessoas conheçam e saibam que tem numa família papéis distintos, dados pelo próprio Senhor da Glória. Nós entendemos que felicidade tem um nome: Jesus Cristo. Não tem felicidade em qualquer outro nome. Não tem felicidade que não passe por Jesus Cristo e seus valores, e sua ética, e seus preceitos. Então, saber o seu papel gera um lar harmonioso, gera uma família pacífica, gera um ambiente onde há sempre manifestações de Deus. Amém? Então, quando a gente estuda o papel do homem e o papel da mulher, esses valores, nós estamos estudando ética cristã, nós estamos estudando moral cristã, nós estamos estudando a vontade de um Deus soberano. E eu gostaria muito que isso fosse levado a sério, em nome de Jesus, porque a inversão de papéis no lar, além de causar uma grande exaustão física, emocional, mental, espiritual, é contra Deus, causa um confronto com Deus. Se Deus fez um homem, homem, uma mulher, mulher, e Ele só fez homem e mulher, então é para esse homem entender que ele tem determinações de Deus para honrar a maneira como Deus o fez, o ser que Deus o fez, complexo, completo, perfeito. Se uma mulher é mulher, ela tem que viver nos desígnios que Deus estabeleceu, porque Deus, na sua perfeição, estabeleceu desígnios para a mulher. Amém? Então, eu quero, quando falar do papel do homem, do papel da mulher, que isso não seja, por você, amado, rejeitado, que isso não seja rechaçado, que seja aceito. Aceito, sabe? Tenha um coração ensinável, receba isso como um ensinamento do próprio Senhor para o seu bem, para o bem da sua família. Afinal, as famílias que se esboroaram foi por negligência, não praticaram a palavra, por ignorância. Quantas das nossas famílias se feriram, se machucaram, caíram, né, degringolaram, por causa da falta de conhecimento, não aplicaram. Eu disse aqui quinta-feira, não existe um ensino, um lugar, uma faculdade que ensine um homem a ser marido, uma mulher a ser esposa, a ser pai, a ser mãe. Livros de autoajuda não servem para coisa nenhuma.
E Bíblia, ela tem andado cada vez mais distante das casas das famílias. Então, vamos à palavra do Senhor. Quem quiser com mais profundidade lembrar, aprender, enfim, qual é o papel do homem, por favor, como eu disse antes, vá à mensagem de quinta-feira, que isto aqui foi esmiuçado, tá bem? Então, ponto número 1, o papel do homem, só para lembrar, nós temos homens aqui que não estiveram no nosso último culto. Então, eu queria lhes dizer que, de um modo geral, nós podemos afirmar que o homem é mais racional que a mulher. É verdade? É verdade. A mulher é mais sensível, o homem é mais racional. Isso não significa que a mulher não seja racional e que o homem não seja sensível, mas nós temos proporções diferenciadas a respeito destas questões. Amém? O papel social do homem, designado por Deus, é o de liderar. Então diga, o homem tem o papel designado por Deus de liderar. Foi o Senhor que o capacitou para, no início, lavrar a terra, que significa para trabalhar mais pesado, trabalhar mais duro. Foi o Senhor que o designou para cuidar dos negócios, cuidar da mulher, cuidar dos filhos, cuidar da família. E foi o Senhor também que o designou para proteger. Foi isso que Deus fez com o primeiro homem. Ele o designou para lavrar, para cuidar e para proteger o jardim do Éden. Então, todas as regras, elas foram dadas ao homem por Deus. Quando Deus criou todas as coisas, criou o homem para governar, né, para trabalhar com todas essas coisas, depois ele criou uma auxiliadora, uma ajudadora para esse homem. Deus não falou ao casal, Deus não falou à mulher, Deus falou ao homem. Quando Deus foi ensinar, quando Deus foi delegar liderança, quando Deus foi falar quais as funções do homem, Ele falou ao homem diretamente, especificamente. E a palavra de Deus, eu não vou ler aqui, em Gênesis, depois se você quiser ler o capítulo 2, né? Você vai ver que todas as regras foram dadas por Deus a Adão. E por isso, após a queda do homem, após eles pecarem, o Senhor não cobrou essa responsabilidade da mulher, em primeiro lugar. Deus não foi direto para Eva, porque foi ela que apresentou, enfim, a possibilidade deles comerem daquele fruto proibido. Não foi. Quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus dirigiu a palavra primeiro ao homem. Porque sobre o homem pesava a responsabilidade de desempenhar bem o seu papel como líder, protetor e provedor daquele jardim. Então veja a responsabilidade que está colocada sobre o marido, sobre o pai. Até hoje, amados, quando o homem não cumpre as suas atribuições, transferindo para a esposa a responsabilidade dele como líder, como provedor, ele enfrenta problemas em casa. Sempre há problemas. O homem na relação conjugal, ele deve desenvolver a liderança do casal. E na relação familiar, é ele quem desenvolve também a liderança da família. Quando estes papéis são invertidos, a família, o casamento sofrem. E como provedor, como protetor daqueles que Deus lhes confiou, o homem deve ser um influenciador da família. O homem ele deve desempenhar bem a função de pastor do seu lar. E o homem, por ter esse chamado, por ter esse ministério sacerdotal dentro da sua casa, na sua família, ele tem que tomar muito cuidado para não usurpar da sua função. E nunca considerar a sua esposa como inferior ou como abaixo dele. E nunca considerar os seus filhos subalternos. Porque a esposa é a auxiliadora idônea, que vai lhe acompanhar, que vai lhe encorajar, vai lhe suportar, vai lhe amparar durante a vida. E os seus filhos vão ser a sua glória vista por todos nesta terra.
Os seus filhos vão ser o resultado do seu bom desempenho na função de pai e educador. Amém, homens? Então, só fazendo um repasse do que estudamos aqui, na quinta-feira, ponto 1, o marido deve governar bem a sua casa. Então, os maridos vão levantar uma das mãos, os que estão recebendo estas instruções do Senhor e crendo, e vão confessar agora: eu, como marido, devo governar bem a minha casa. Número 2, o marido deve ter Cristo como cabeça. Não há submissão feminina àquele que não tem como cabeça Cristo. É muito complicado se submeter a alguém que se submete ao mundano, ao profano, né, ao impuro. Não dá. Não é um valor, não é uma ética cristã. Então, o marido ele tem que ter Cristo como cabeça. Então, os maridos vão tomar para si essa responsabilidade bíblica e vão dizer agora, em nome de Jesus: eu, como marido, devo ter, e já tenho, Cristo como meu cabeça. Amém. Número 3, o marido deve proteger e cuidar de sua família. Proteção, cobertura, cuidado. Se os maridos tomam para si essa responsabilidade, vão confessar em nome de Jesus esta manhã: eu, como marido, devo proteger e cuidar da minha família. Número 4, o marido deve demonstrar amor por sua família. Ele ama, mas tem que mostrar com palavras, com gestos, com atitudes. Amém? Então, levante uma das suas mãos, os maridos, e confessem: eu, como marido, devo demonstrar amor por minha família. Número 5, o marido deve ter consideração para com sua esposa. Levante a sua mão e diga: eu, como marido, devo ter consideração para com a minha esposa. Ponto número 6. O marido deve tratar a esposa com amor, respeito e companheirismo. Uau! Os maridos estão bem quietinhos, mas eles estão recebendo isso no seu coração. Então, antes de encerrar a participação aqui dos maridos, eu quero lembrar que o marido é o protetor da família. E ele nunca deve se esquecer de que, apesar de ter filhos, a esposa continua sendo esposa. E é dele a responsabilidade de protegê-la. Há maridos que passam a focar os filhos e se esquecem da esposa. Isto é pecado. A esposa, a despeito de quantos filhos vierem a ter os dois, ela continua sendo esposa e merecedora do respeito, do amor e da vida de companheirismo. Amém? Então, é muito importante no casamento que ambos se completem. Marido e esposa devem se completar física, emocional e espiritualmente. O casal ele deve ter intimidade em tudo. Diga intimidade em tudo. E ouça o que eu vou dizer: e nunca, nunca podem se privar um ao outro. Nunca. Bispa, mas existem casos de enfermidade. Quem ama, cuida. Quem ama, vai atrás para resolver o problema. Nenhuma impossibilidade nas mãos de Deus continua sendo impossibilidade. Deve-se procurar ajuda. Deve-se procurar a ciência, a medicina, se há alguma situação física que impede uma intimidade também física. Os irmãos estão entendendo? Porque há pessoas que dizem: não, eu fui lesado, ela foi machucada, fez uma cirurgia, aconteceu, ficamos... Amados, quem ama, vai atrás.
Quem ama se doa, quem ama quer resolver, quem ama mostra pelo menos interesse em acertar uma situação. Quem ama está disponível, quem ama demonstra. Você, ó marido, acabou de levantar uma das suas mãos e disse: eu tenho que demonstrar amor. Então as questões de intimidade, quando elas têm algum problema, alguma interrupção na questão física, elas também precisam de avanço. O amor precisa ser demonstrado, pelo menos no querer arrumar, no querer procurar uma saída, e não se acovardar e se acomodar. Amém? O casal deve ter intimidade em tudo, e nunca podem negar-se um ao outro. Então agora eu quero falar, antes de entrar na questão da mulher, porque aqui fundem os dois papéis, que se privar da intimidade, ou privar o cônjuge de intimidade, é pecado. Vou repetir. Se privar de intimidade, ou privar o cônjuge de intimidade, é pecado. Veja, por favor, isso na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 2 a 5. Que diz assim: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. Ou seja, a vida sexual é maravilhosa e pura no casamento. Fora do casamento, ela é profana e impura. E nós estamos aqui aprendendo a discernir o limpo do imundo, o santo do profano. Tá bem? Então, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. Para que você não entre nas questões mundanas, profanas, impuras, ilícitas, de pecado, case-se. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não é? E cada uma o seu próprio marido. Então a questão da impureza, a questão do pecado, a questão do profano, não é só uma questão masculina, é uma questão feminina também. Então, para que ninguém tenha a sua vida sexual profanada, que se case. Estamos entendendo? Versículo seguinte: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Está falando de relação sexual. Conceda à esposa o que é devido, quer dizer que é devido à esposa ter prazer, ter relações, ter a sua vida íntima compartilhada com seu marido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Não pode se privar um ao outro, é pecado. Continuando, diz o versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Não concordo. Não se case. Se você não quer que o seu corpo seja a bênção para o seu marido, não se case, não tenha um marido. Agora, vai ser difícil você não entrar no impuro, no imundo, no profano, porque a Bíblia diz que por causa da impureza, nós temos que nos casar, para não cair no mundo, nas ciladas do mundo. Então a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Versículo 5. Não vos priveis um ao outro, quer dizer, não fique proibindo o cônjuge de não usar como fonte de bênção e de prazer o seu corpo. É isso que Paulo está dizendo. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, tem que ser algo consentido, de entendimento, por algum tempo, e eu já vou dizer que esse tempo é bem curto, em nome de Jesus, para vos dedicardes à oração. Esse tempo não é, não vamos fazer sexo, não vamos ter relação sexual, porque nós vamos agora orar. Amados, presta atenção, você pode orar junto com sexo. Porque tem casais que estão há 2, 3 anos orando. Ou uma oração poderosa. Não é isso que diz a Bíblia. Essa oração, que quando se tem uma abstinência para orar, é quando existe uma impossibilidade daquele casal ter relacionamento íntimo. Então existem questões sim de enfermidades, existem questões cirúrgicas, existem tratamentos, existem gestações de risco, existem
partos, pós-partos. Existem muitas situações em que há um tempo de impossibilidade. Nesse tempo de impossibilidade se deve orar. Orar para quê? Para que esse tempo passe rápido. Estou me fazendo entender? Não é para que se estenda esse tempo, é para que se abrevie esse tempo. Amém? Para vos dedicardes à oração. E novamente, aleluia, louvado seja Deus, vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Por quê? Porque Satanás está esperando uma brecha para esfriar o relacionamento conjugal dos casais. Porque sabe que quando esfria o relacionamento conjugal, outras coisas advêm de problemas e de esfriamentos e de desentendimentos e de desarmonia em toda a relação, tanto conjugal como familiar. O diabo sabe onde estão as brechas. Algumas pessoas têm muita dificuldade de praticar essa palavra. Eu tenho dito aqui, toda vez que eu toco nesse assunto, e eu tenho trazido da forma mais clara possível. Deus quer que os casais casados façam sexo. Eu estou sendo clara? Quanto, bispa? Muito. Eu peguei uma outra versão, os irmãos, por favor, nós estamos aqui numa guerra, eu disse. E nós sabemos, amados, em gabinete pastoral, que existem casais vivendo como irmãos. Nós somos irmãos em Cristo, mas quando um irmão em Cristo casa com outra irmã em Cristo, é para viver como casal e não como irmãos de sangue. Os irmãos estão me entendendo? Então tem uma versão do Novo Testamento, na linguagem de hoje, eu vou pedir para colocar, né? Temos aí? Temos. Então diz assim, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Está no contexto de relacionamento conjugal, tá? Então é um dever manter intimidade física. Versículo seguinte. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se... Porque, amados, se fica essa coisa muito longa e de repente ali um não se domina, o diabo vai tentar. Então tem que voltar rápido. Orou, resolveu o problema, está tudo restabelecido, pimba. Ai, Jesus, me perdoa. Será que eu tenho perdão? Eu estou tentando ser o mais natural e humana possível, mas espiritual e menos profana, amém? Para a gente tratar de assuntos delicados que envolvem toda a vida de um casal. Não podemos negar isso, é verdade? Você está feliz que Jesus está tratando desse tema com você? Amém. Muito bem. Então, eu queria nesse momento entrar no papel da mulher, que já eu fiz uma ponte aqui para a gente passar para esse momento. Mas eu queria fazer uma oração pelos maridos nessa hora. Amém? Então eu vou pedir que os maridos fiquem de pé nessa hora. Nós toda a igreja ficar de pé. Quem estiver com o seu marido, vai orar por ele. Mas não é, viu, benzinho, tá vendo, benzinho? Isso não é oração, isso é acusação. Você não precisa, eu já disse aqui, fazer isso, o Espírito trabalha. As mulheres vão orar e dizer, eu estou junto com você. Nós vamos vencer qualquer adversidade, qualquer luta. Porque, amados, a nossa oração tem que ser para que os maridos vivam o papel que o Senhor designou. E que verdadeiramente todo profano, todo mundo imundo saia do relacionamento conjugal e também das famílias. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós agora oramos pelos maridos que estão aqui no santuário, também pelos maridos que nos assistem, Jesus. Ó Deus, eu clamo a Ti, Jesus, para que as famílias, Jesus, sejam
estas famílias bíblicas, reconhecidas, Pai, como famílias benditas, famílias abençoadas, famílias prósperas, famílias felizes, famílias saradas, famílias sãs, famílias em paz, famílias prósperas, Jesus. E isto começa, Senhor, com o pastor do lar, Jesus. Por isso nós estamos agora, Senhor, ó Deus, clamando a Ti pelos homens, Pai, pelos cabeças, pelos influenciadores, Pai. Nós estamos orando agora, Jesus, por aquele que tem a função, a missão, o papel de proteger, de cuidar, de prover, Jesus, de pastorear a sua esposa, pastorear os seus filhos, meu Deus e meu Pai. Eu oro para que os homens desta igreja, os que nos assistem, os que nos acompanham, os que vão ouvir esta Tua voz, Pai, para que assumam, Senhor, o pastoreio da sua esposa, o pastoreio dos seus filhos, Jesus, o pastoreio das suas finanças, Jesus, o pastoreio desses relacionamentos, Senhor, familiares, Jesus, ó Deus, para que verdadeiramente, Senhor, sejam sarados. Se há algum homem aqui doente no seu físico, receba a cura agora em nome de Jesus. Eu oro por toda impotência, por todo problema de próstata, Jesus. Eu oro por essas mentiras do inferno, Senhor, que tem se levantado para separar, Senhor, casais, para separar as famílias, para entristecer, Senhor, para deixar para baixo, Jesus. Ó Deus, homens aqui deste ministério são sarados pelas chagas de Cristo, meu Deus. Eu intercedo, porque está escrito na Tua palavra que essas enfermidades não são para o Teu povo, Senhor, são enfermidades dos egípcios, são do mundo, é para aquele que é profano, Jesus. Ó Deus, eu agora oro porque alguém aqui, Jesus, contraiu alguma doença, Senhor, sexualmente transmissível, e isso agora está sendo sarado em nome de Jesus, Pai. Homens e mulheres fisicamente curados, que não haja impedimento, Jesus. Eu oro agora para que caia por terra, Senhor, toda divisão conjugal, Jesus, toda falta de intimidade, esses casais que estão vivendo como irmãos, Senhor, como conhecidos dentro de uma casa, é pecado, que sai agora esse pecado. Arreda pé, Satanás, desse lar, arreda pé do meio desse casal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, a volta, que haja a volta ao bom senso, à intimidade, ao primeiro amor, ao fogo, Senhor, a paixão dos casais, meu Deus. Eu oro para que esses homens procurem as suas esposas, sejam, Senhor, homens, Senhor, sábios, homens ativos, Senhor, homens, Senhor, ó Deus, sensuais, homens que demonstrem amor com palavras, com atitudes, com gestos, com carinhos, que ninguém, Senhor, diga que chegou aos 50, que chegou aos 60, que não tem mais vitalidade, mais vigor, mais potência. Quebra-se agora esta palavra em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, para que esses homens, Senhor, ó Deus, sejam verdadeiramente ativos, Senhor, nas suas funções, tanto físicas como emocionais, como de provisão, ó Deus, como sentimentais, espirituais, que sejam homens segundo o Teu coração, Jesus, que não se envergonhem da sua hombridade, que não se envergonhem da sua masculinidade, que não se envergonhem, Senhor, diante de Ti, pois foram colocados por Ti como pastores das suas casas, Senhor. Que assumam hoje, Jesus, esse pastoreio, tendo o Senhor como cabeça, porque não haverá erro, não haverá tropeço, não haverá nenhum mal que prevaleça. Assim eu oro com fé, em o nome de Jesus, para a glória de Deus e felicidade das famílias, e todos digam amém, amém, aleluia. Abrace e beije o seu marido. Glória a Deus, aleluia. Já sei, tenho que ir rápido. Muito bem. Segunda parte da mensagem. Aleluia. Número 2. O papel da mulher. E as mulheres digam amém. Bonitinhas. Vamos lá. A mulher tem como função na família ser agregadora. Aquela que faz a união de todos. A mentora. É função da esposa
É função da mãe ser a encorajadora da casa, ser a auxiliadora, a consoladora, seguindo, logicamente, a liderança do seu marido. E as mulheres digam amém. Amados, é imprescindível que a esposa e mãe tenham um bom testemunho. É imprescindível que a mulher de Deus tenha um bom testemunho. Que ela seja exemplo. Que ela seja o suporte do seu marido e dos seus filhos. Suporte, a que suporta. É imprescindível que essa mulher ponha em ordem a sua casa e a mantenha em ordem. Isto é papel da mulher: auxiliar, confortar, encorajar, pôr ordem nas coisas. Amém? Agregar, juntar, conciliar, harmonizar. Isto é o papel maravilhoso que Deus nos deu. Diga glória a Deus. Muito bem. Então, agora didaticamente, ponto 1, a mulher deve trazer instrução à família. Instrução às crianças, instrução aos adolescentes, instrução aos jovens, instrução às filhas e aos filhos mais velhos. A mulher é instrutora, ok? Instrução da parte de Deus, não é apenas instrução secular, né? Tito, capítulo 2, versículos 4 e 5 diz: a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Eu só posso instruir uma nova esposa, uma recém-casada, se eu tiver o quê? Bom testemunho, se eu for exemplo, se eu for uma auxiliadora, se eu for uma encorajadora da minha família, aquela que põe tudo em ordem, senão eu não tenho nada para instruir. Primeiro, eu tiro a trave do meu olho, depois eu posso tirar cisco dos olhos dos outros. Não é isso que disse Jesus? Então as mulheres, olha, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido. Então ouça, mulheres de Deus não promovem divórcio. Não são usadas para dizer, separa, deixa ele, sai fora, tem muito homem, você não precisa desse traste. Isso não é mulher de Deus, isso é mulher do diabo. A mulher de Deus instrui as outras mulheres, as mais jovens, a amarem. Vai passar, minha amada. Vai lá e ama, demonstra, faz uma coisa especial. Vai lá, perdoa ao seu marido e aos seus filhos. Versículo 5. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa. E não tem nada de século 21 que não faço nada em casa. Tem que ser boa dona de casa. Aprendi com a minha santa mãe, exemplo de mulher de Deus desde pequena, eu e meus irmãos. Ela dizia para nós, um dia vocês podem ter tudo nessa vida, vocês podem ter muitos recursos, terem pessoas para servirem vocês, aprendam a fazer, porque quem não sabe fazer, não sabe mandar e não está apto para coordenar ninguém. E a palavra diz isso. Esses são os valores e a ética que eu disse que muitas pessoas receberam dos seus pais, avós, antepassados, sem muitas vezes estar em Cristo Jesus. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Então, sogras, cadê as sogras? Ouçam-me, sogras. Quando a tua filha, sabe, chegar em casa, porque ele ou o filho chegar, mas ela, não sei o que você diz, não quero saber. Esse cordão umbilical foi cortado. Quando você se casou, você tem uma nova família. Pegue a sua mala e volte para a sua mulher. Pegue as suas coisas e volte para o seu marido. Isto faz uma mulher sensata. Amém, sogras? Mães. Isso é importante. Ai, vem filhinho, ela não presta mesmo. Eu sabia desde o começo, filhinho. Fica aqui, filhinho. Não façam nunca isso. Filhinho querido, rua, volte para sua casa. Isto é uma mulher de Deus. O resto é encrenqueira. Amém? Para que olha, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja. Então, de acordo com a minha e a tua postura, o meu e o teu posicionamento e testemunho, nós podemos trazer honra à palavra,
na virtude ao meio cristão, ou nós podemos trazer o quê? Difamação à palavra de Deus. Nossa, isso porque não está com Bíblia, isso porque vai numa igreja, é isso que nós temos visto aí fora. Mas aqui, eu disse, nós estamos numa guerra, nós vamos lutar para que todas nós mulheres sejamos virtude para a glória do Senhor, amém? Que sejamos reconhecidas como mulheres de Deus, mulheres transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Número 2, a mulher deve ter bom testemunho, diga bom testemunho. 1 de Pedro 3,1 diz isso: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Estamos aqui subentendendo que esse marido é santo, né? Que é limpo e que tem Cristo como cabeça, então tá fácil. Para que se ele, esse marido daí não é, bispa, esse ainda não obedece à palavra, não está ainda não tem Cristo como cabeça. Então, amada, se ele ainda não obedece à palavra, que ele seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua. Então, procedimentos de mulheres sábias trazem homens para Jesus. Testemunho de mulheres de Deus trazem seus maridos para a obra e a casa do Senhor. Nós temos vários exemplos. Às vezes não precisa falar nada, porque o marido não quer nem ouvir. Agora tem mulher que chega em casa com a Bíblia e diz: vem aqui, senta aí que eu vou expulsar o capeta que está em você. E começa. Isto não é uma mulher sábia, isso não é uma mulher que tem um bom testemunho, isso é uma mulher tola, que está destruindo o seu relacionamento. Amém? Ponto número 3, vamos lá. A mulher deve ser exemplo. Então assim, fora eu ter o meu testemunho, as coisas que eu fui transformada, que Jesus já fez na minha vida, que eu posso mostrar, eu tenho que ser um exemplo da prática da palavra, né? A palavra de Deus em Efésios, em 1 Timóteo 3:11, veja só o que diz: da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis. Olha, amadas, se deem ao respeito. Não maldizentes. Eu fui pesquisar e essa ordem de Deus não tem na lista dos homens. Só das mulheres. Que elas não sejam o quê? Maldizentes. O que é maldizente? Que fale mal, faça fofoca. Respeitáveis, não maldizentes, temperantes, é você que põe o tempero, você que harmoniza, que segura, sabe? E fiéis diga, fiéis em tudo. Número 4. A mulher deve ser submissa a seu marido. Falei aqui vários cultos sobre essa submissão. Espero que isso já esteja muito claro, né? Efésios 5, 23 e 24. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, o marido é Cristo, a igreja é a mulher. Sendo este Cristo, este mesmo salvador do corpo. Jesus é o salvador da igreja. O marido tem que ser o salvador, o protetor, o provedor da sua casa, da sua família, da sua esposa. Versículo seguinte: como porém a igreja está sujeita a Cristo, aqui é claro, a igreja está sujeita a Cristo, a igreja se submete a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Então, mulheres que batem no peito, eu sou crente, eu me submeto a Jesus, e não se submete ao marido, tem alguma coisa desencaixada nisso. Porque se a igreja está sujeita a Cristo, e nós somos o corpo, nós somos a igreja, as mulheres precisam aprender com a igreja que se submete ao senhorio de Cristo, a se submeter ao senhorio do seu marido. E as mulheres digam amém. Glória a Deus. Ponto 5. A mulher deve cultivar um caráter nobre. Tem que cultivar, quer dizer que precisa desenvolver esse tipo de caráter. Cumprir suas obrigações, quer dizer que a mulher tem obrigações específicas e funções com graça e força. Diz a palavra que a mulher de Deus, a mulher que vive a genuína graça de Deus, ela é abençoadora do seu marido.
A mulher que vive a palavra, ela é uma bênção para os seus filhos. Seus filhos não têm vergonha dessa mãe, né? Ela é uma bênção para os seus genros, ela é uma bênção para as suas noras, para os seus netos, para todos que cercam essa mulher. Provérbios 31, 10 a 12 diz assim: mulher virtuosa, quem achará? Olha, eu estou a cada dia descobrindo que é muito difícil achar essa mulher. Porque a virtuosa tem um valor que é visível a todos. O valor excede o de finas joias. Quer dizer, é uma mulher que é tão preciosa que ela não é comparada a nada de mais precioso. Versículo 11. O coração do seu marido confia nela. Ou quem tem essa mulher, os maridos digam amém. Tem uma mulher que o coração, seu marido, é confiante nessa mulher. Que coisa maravilhosa poder confiar na mulher. Tem marido que diz, eu não largo o cartão na mão dela. Quando a gente está num lugar público, eu não saio do lado dela, que é para ficar o tempo todo cutucando para ela parar de falar. O coração do seu marido, desta que é virtuosa, desta que vive a palavra, desta que tem um testemunho, confia nela e não haverá falta de ganho. Não é só porque a mulher vai sair para trabalhar. É porque uma mulher desse tipo é tão encorajadora, tão auxiliadora, ela é tão agregadora, ela é tão colocando as coisas, sabe, nos termos de hoje, ela é tão para cima, que o marido dela tem prazer de ir buscar a provisão e trazer para a sua casa. Tem prazer de trabalhar para fazer a sua família brilhar. Então não haverá falta de ganho, porque quando esse marido precisar ficar doente, ficar ali desempregado, essa mulher arregaça as mangas e ela vai à luta. Ela é forte, o marido pode confiar nela. Ela é batuta. Versículo 12. Essa mulher lhe faz bem ao marido, e não mal, todos os dias da sua vida. Então eu quero falar hoje com as mulheres. Não sei como é que está sendo cada dia da sua vida, mas você, para ser essa mulher virtuosa que é difícil de achar, você tem que fazer bem para o seu marido todo dia. Não pode entrar na rotina, ele tem que ver você sendo bênção na vida dele todos os dias. Estamos entendendo? Amém? Hoje as mulheres estão mais murchinhas. Número 6. A mulher que vive a graça influencia outros, pois ela é um tesouro precioso. Então, você é uma influenciadora, o marido total da família, mas você influencia os filhos a se submeterem ao pai, você influencia os filhos a obedecerem naquele momento mais difícil, você influencia outras pessoas à sua volta a caminharem no santo e não no profano, você influencia pessoas a saírem do pecado e a se voltarem para Deus. Essa é a mulher que vive a graça de Deus, amém? Olha o que diz a palavra de Ruth, capítulo 3, versículo 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ou seja, para todo mundo saber que aquela Ruth era uma mulher virtuosa, é porque ela era uma influenciadora de pessoas. Ela falava de Deus e vivia o que falava. Ela era um testemunho vivo da graça do Senhor. Olha, que toda a tua família, que todos os teus amigos, que todos os teus colegas, que todos os teus vizinhos, que todos os teus irmãos, que todas as pessoas que conhecem você também possam saber que você é uma mulher virtuosa, você é preciosa, você vive a graça, você influencia positivamente qualquer pessoa que se aproxima de você. Amém? Ponto 7 para a gente terminar. A mulher sábia e virtuosa é a coroa do marido. Mas não é por isso que você vai permitir que o seu marido lhe chame de coroa. Que eu já falei para o meu marido, eu sei que na sua casa é assim, não é, Eleni? Milton lhe chama de coroa e você chama ele de coroa. Eu espero que seja esta coroa, esta aqui, amém. Eu falei para o meu marido, olha, lindinho, bispinho do meu coração, eu sei que eu sou a sua coroa, mas não me chama assim não. Tá bem? Que essa coisa de coroa confunde com idade, né? Porque era uma gíria que a moçada hoje eu acho que não sabe, mas lá atrás, né, quando dizia coroa, era uma pessoa o quê? Velha, a coroa.
Para os dentistas, está aqui os cirurgiões dentistas dizendo que é dente. Coroa é um negócio que... Misericórdia. Não me chame de coroa, mas eu sou. E as mulheres aqui devem ser também, né? Então, vamos lá. Provérbios 12:4 diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Então, ouça, marido. Você é o reizinho da sua casa. Marido, você é o reizinho da sua casa. O homem foi feito para ser o cabeça, o líder, o rei da casa. Porém, se esse homem não casa, ele fica sem coroa. Então, solteiros, casem-se. Deus tem uma coroa linda para você. Não é para casar com coroas, com velhas. Deus tem uma coroa linda para coroar a sua vida. Porque hoje sabe como é que é, né? Há um tempo meus 2 filhos eram solteiros ainda, eu saía dirigindo com eles, e as coroas, tipo o quê? Quer briga? Quer? Mulheres da minha idade, paquerando os meus filhos. Está repreendido, em nome de Jesus. E os jovens, né, do mundo, aqueles que são profanos, que não distinguem o santo do profano, às vezes, você sabe, né, diz, bom, afinal de contas, aquela coroa é rica. Deus o livre e guarde. Jesus. Vamos para cá. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Então, assim como uma mulher virtuosa é a coroa do seu marido, tem homens casados que dizem, mas cadê a minha coroa? Está em falta na casa, porque ela ainda não assumiu o papel de virtuosa, de auxiliadora, de agregadora, de encorajadora, sabe? Daquela que põe tudo em ordem, que segura todas. Então, esse homem tem a coroa, mas não está usando. Ela não está ali disponível. E o que nós vamos orar é para que hoje estas esposas maravilhosas coroem os seus maridos com as virtudes que só uma mulher tem. Uma mulher de Deus. Porque aqui procede vergonhosamente uma mulher estúpida, uma mulher sem ética, sem valores, uma mulher profana, uma mulher largada, uma mulher suja, desculpa eu falar assim, uma mulher, sabe, sem cuidados, é a podridão nos seus ossos. Uma mulher fofoqueira, uma mulher maldizente, é podridão, dói os ossos, apodrece um marido, consequentemente um casamento e uma família. Então, eu termino esta mensagem afirmando e lembrando uma vez mais, que quando cada um sabe o seu papel e procura executar da melhor forma possível a sua missão dentro da família, essa pessoa acaba por fazer tudo como se fosse verdadeiramente para o Senhor. E essa pessoa, na verdade, quando vive o papel que Deus lhe designou, está dando a Deus a primazia, está colocando Deus em primeiro lugar. Na frente do seu cônjuge, na frente dos seus filhos, na frente do seu dinheiro, dos seus negócios. Esse tipo de lar, igreja, é o lar que será abençoado. Porque os laços que ligam essa família serão sempre laços de amor, de respeito, de submissão, de companheirismo, de verdade, de paz, de sensatez, de virtudes. Amém? Então, nós vamos orar agora, pelas mulheres e pelas famílias. Vou pedir que todos fiquem de pé. E agora os maridos vão orar pelas esposas. Se o marido não tiver um filho, o filho vai orar por essa mãe. Se a sua mulher não está aqui, você vai orar por ela, ou vice-versa. Nós somos abençoadores, amados. Bispa, mas são 30 anos de casado, 40 anos de casado, agora você acha que vai mudar? Eu não acho nada. Eu estou lhe pregando um Deus vivo e verdadeiro. Eu estou aqui lhe mostrando, à luz da Bíblia, que Deus é Deus de recomeços, que Deus é Deus de alegria, de felicidade, de cura, de restauração, Deus de família.
E não importa o que nós não vimos até hoje. O que importa é o que pela fé nós veremos a partir de hoje. É assim que tem que ser a nossa mentalidade. Vamos orar. Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade pertencem somente a Ti, Senhor. Nós estamos aqui encerrando, Pai, esta mensagem que o Senhor permitiu 2 cultos, Jesus, para que fosse entregue aos Teus filhos, às Tuas filhas, Pai. Eu creio, Jesus, nos benefícios deste conhecimento, porque o Senhor diz na Sua palavra que estes que praticam, Pai, os fiéis, serão cumulados de bem, de bênçãos. Está escrito, Jesus, que com sabedoria se edifica uma casa, com inteligência ela se firma, e com o conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Assim nós recebemos para cada casa aqui representada, Jesus. Que se algum marido ainda não está em Cristo, seja ganho, atraído, sem palavra alguma, pelo testemunho, pelo exemplo de mulheres santas. Eu oro, Senhor, pelas mulheres casadas, Jesus. Que Tu as ensine como tens ensinado a mim ao longo de 35 anos, Jesus. A viver a Bíblia, a praticar o que está escrito, a deixar para trás os conceitos velhos, os conceitos errados, até coisas em que fomos educadas, Pai, mas que não estão em linha contigo, Jesus. Como novas criaturas, salvas por Cristo, nós podemos aprender de Ti, Senhor. Queremos aprender de Ti, Pai. E como está, Senhor, profetizado no livro de Ezequiel, nós estamos aprendendo, Jesus, a discernir, a diferenciar o santo do profano, o limpo do impuro, para que vivamos a bênção, Jesus, nas nossas famílias. Deus, queremos fazer como o apóstolo Paulo, deixar para trás as coisas que para trás ficam, o passado para trás, e avançar para aquilo que está diante de nós, Senhor. Homens e mulheres de Deus, maridos, esposas, pais, mães, filhos, para viver o que o Senhor tem ainda. E o que o Senhor tem ainda é bom, é a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Pai, que os casais se entendam definitivamente, que se amem, Senhor, que se abracem, que se beijem, que sejam companheiros, Pai, que sejam amantes. Oh, Jesus, que tenham intimidade, Jesus, física, emocional, espiritual, intimidade nos planos, nos projetos, Pai, nas orações, Senhor. Ó Deus, na autoridade do Teu nome, eu abençoo, Senhor, todos os casais, Jesus, aqui nesta manhã. Jesus, todas as famílias, Jesus. Tu és o Deus que excede todo entendimento, com Tua paz, o Teu amor, Jesus. Que saia toda mentira de Satanás, Jesus, que tem esfriado os relacionamentos familiares. E que venha o fogo do Teu Espírito, Jesus, a aquecer, Jesus, os corações. E que nós vejamos milagres e mais milagres no seio das famílias, Pai. Que haja testemunhos de homens, de mulheres,
Que verdadeiramente homens pastoreiem os seus lares. E que as mulheres coroem esses pastores, Jesus, com suas virtudes. Assim eu oro, para que os filhos vejam, Pai, e também diferenciem o santo do profano, o puro do impuro, e também tenham uma vida digna, saudável, diante de Ti e diante dos homens, em nome de Jesus, amém. E todos digam amém. Aleluia. Oh, que palavra gloriosa. Que ensinamento maravilhoso o Senhor nos deu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esta manhã. Ó Deus, por estarmos iniciando a nossa semana na Tua casa, recebendo, ó Pai, ensinamentos tão preciosos que vieram diretamente do trono da Tua graça para abençoar a vida das nossas famílias, ó Pai. Nos despedimos, ó Pai, declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem, recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.